Hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia, rolezeiros, rolezeiras e rolezeires do meu coração. Interpol está na área. Começa agora o Rolê ICL desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Deixa eu começar dando bom dia pro fundão, porque Interpol está na área. Mas quem tá aí no switcher, hein? Alex, Letícia, Pacheco, o baile todo. Bom dia pra vocês. Bom dia, salve, salve. Tamo junto, bom programa. Abre o microfone, Alex. Abre o microfone, agora está Alex. Aberto. Agora Antes sim. não estava, foi mal. Vamos lá, gente, porque a pergunta é... Será que o Trump caiu nos encantos de Lula? E aí, Mel? Será que deu match? Eu tô achando... Roberta Garcia, tô achando que o Trump tá armando uma verdadeira pegadinha do malandro pro presidente Lula. Vamos aguardar, vamos ver. Por enquanto, o que ele disse foi... Rolou química. Meu Deus! Agora, olha que bacana essa outra notícia. A neta de Che Guevara tá concorrendo ao prêmio de Artista Revelação do Grammy Latino. Camila está na área e, por sorte, não vai disputar esse troféu com a nossa Lineker, tá? Mas ela tá no páreo e eu trago os detalhes aqui daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ah, temos uma boa! A Organização Mundial da Saúde foi obrigada a desmentir o Pinóquio do Donald Trump mais uma vez, que inventou mais uma fake news sobre as vacinas. Cara, é inadmissível. O que também é inadmissível é ouvir deputado com uma ideia de separar o Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Quem foi esse deputado? Eu não vou contar, eu vou esperar para contar todos os detalhes daqui a pouquinho, porque acho que vocês já fazem ideia de quem seja, né? Agora temos também um momento evangê do programa de hoje. Eu trago dois causos. Um pastor que disse que orou 21 dias... pela morte do presidente Lula, é isso mesmo que você ouviu, e outro pastor que foi preso depois de ganhar 3 milhões de reais para fazer milagres. Ou seja, o milagre tá valendo 3.000 pilas, tá? Nada contra os evangélicos. Tudo contra aqueles que usam a fé para se eleger e também ganhar dinheiro, cara. 3 milhões para fazer milagre. Guga Noblar, bom dia para você. Milagre a gente faz de graça, né? Pô, 3 milhões? Até eu vou virar milagreiro agora, 3 milhões, gente. Porra, tá bom, virar pastor. É complicada essa religião, os neopentecostais, que são aqueles evangélicos que acreditam na graça do Espírito Santo. Quando você acha que pode ter milagre, aí você está aberto a qualquer coisa, até a isso. Tem aquele pastor que promete acabar com a AIDS, é impossível. Tem um pastor que fala que vai acabar com o teu câncer. Não caiam no papo de picaretas, não são pastores de verdade. Os verdadeiros pastores, eles não abusam da fé alheia, não fazem disso um comércio. E agora a gente está vendo até onde chegam, né? Estão oferecendo todo tipo de milagre, desde que você banque. 3 milhões, quem não faz milagre? Qualquer um vai inventar um milagre por 3 milhões. Pô, 3 milhões eu tô fazendo, gente. Bota um piquezinho aí, que eu converso com o homem lá em cima, a gente dá um jeitinho. Fala sério, gente. Vou fazer o Palmeiras ganhar mundial. Vai fazer o Palmeiras ganhar hoje à noite, né, Alex? É pior isso. Que já tem. 51 é do Palmeiras. Mundial. Valeu. E pronto. Gente, é porque eu tô de verde, né? É isso? Você lembra do Palmeiras, que joga hoje à noite? Vai vencer? 2 a 0. Deixa eu ler o chat aqui, dá bom Palmeiras. dia. Vai, Jonathan, bom dia pra você. Tá falando respeito o cristianismo. Jonathan, o problema são os pastores que usam a fé pra ganhar dinheiro. Porque de milagre aí eu não vi nada. O problema é esse, nada contra os evangélicos. Já falei aqui. Muito pelo contrário, tem várias pessoas da minha família e respeito qualquer religião. Respeito é bom pra todo mundo. Agora, fazer os outros de trouxa, isso não pode. Em nenhuma religião, tá bom? Bom dia pra Dilma, pra Viola, pro Orian, teu cu. Também tá aqui. Ezequiel, Dilma, Jonathan, José Jorge. Cara, todo mundo dando bom dia pro Rolê ICL que começa agora fazendo o quê? Rodando a vinhetinha. Vamos lá. Tá pegando fogo, bicho!
Gente, ontem foi um dia péssimo pra ser bolsonarista. Péssimo! Porque até o Donald Trump parece ter caído nas graças do Lula, gente! E como disse uma amiga minha, Guga, o Lula tem molho, o Lula tem ziriguidum. Adorei esse post dela. Bom, gente, é o seguinte, tá rolando a Assembleia Geral da ONU e depois do discurso de Lula foi a vez de Donald Trump. E no meio de tantas fake news que o cara teve a pachorra de contar mentira dentro da ONU, cara. Teve um momento especial que surpreendeu, porque foi a fala do encontro do Trump com o Lula nos bastidores. E aí, segundo o presidente estadunidense, o encontro deles durou apenas 39 segundos, mas foram necessários para ele elogiar o Lula e dizer que, inclusive, rolou uma química entre eles. Vamos ver isso aí. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. I saw him. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited, because this thing didn't work out too well. But we did talk. We did talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. To me, I liked him. But if you and I only do business with people I like. I don't. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Rolou química. Química rolou, Guga, em 39 segundinhos, cara. Foi isso que o Trump disse. Aí você vê a delegação do Trump, a delegação do Lula, tipo... Lula! Era isso pra falar mesmo? Viva Enfim! Lula! Fala aí, Guga, suas impressões sobre esse match do dia de ontem. Vem cá, companheiro Trump. Senta aqui no colinho do papai Lula. Opa! Ninguém resiste. Como é que o Trump... We did have chemistry. Had chemistry? Olha... I saw him, he saw me, we embraced it. Vai. Todos me amam. Todos me querem. O Lula, o Lulinha, ele tem o mel mesmo. Eu lembro que um dia desse estava o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e hoje é uma das maiores oposições ao governo Lula. Ele mesmo dizia, um ano atrás, ainda no início do governo Lula, que não queria se encontrar com o Lula, porque o Lula, se você se encontra, ele te conquista. Ele tem lábia, o Lula tem lábia, e ele é um político que sabe conversar, que sabe construir pontes. Ele não é aquele político radical que tentavam vender a imagem, e ele já foi mais radical, de fato. Em 89, quando ele se lança pela primeira vez, ele tinha uma outra imagem e ele era mais radical. Quando ele vira presidente, inclusive com o PL como vice, o vice dele tinha sido indicado pelo PL. O vice dele era do PL. Ele se une ao Centrão, ele precisa governar e ele sempre soube fazer política. O Lula, mais uma vez, mostrando que consegue construir pontos. Imagina se o Lula realmente tira o Brasil do tarifaço. Isso vai ser uma vitória política gigantesca. A extrema-direita está querendo vender a ideia de que é uma armadilha do Trump. Você acha que não é, não? Agora botou o Lula, você acha que não botou numa sinuca. Da maneira como o Trump está construindo isso, por enquanto só é bom para a imagem do Lula, não tem como ser melhor. O cara no púlpito da ONU vai lá e elogia o Lula, fala que tem química, diz que o Lula é um cara que simpatizou com o Lula, fala bem do Lula. É claro que isso até só é muito positivo para a imagem do Lula. Não me parece que se tiver uma reunião, de repente vai ser o Trump lobo mau, como foi com Zelensky. Até porque o Brasil não depende dos Estados Unidos como a Ucrânia. A Ucrânia é uma questão de vida ou morte, literalmente. O país pode morrer. Ele precisa se sujeitar a uma humilhação daquela sem responder à altura. Se o Lula
vê que é uma armadilha, tá na Casa Branca e o Trump tenta tirar ele de tempo, o Lula devolve. Eu acho que o Brasil não depende. Acho que o Lula vai bater um fio pro Trump. Eu acho que ele não vai pra Casa Branca, não. Vai bater o fio, já tá. Bater o fio ali. Vamos se preservar, porque o cara é maluco. Pode ser uma grande pegadinha também. Eu não duvido. Eu não duvido de nada que venha do Trump, na verdade. A gente sabe que tem uma pressão comercial muito forte. A gente sabe que ele é maluco, que ele combina uma coisa e descombina, e até pega, inclusive, a Casa Branca, deixa a Casa Branca assim, ó, sem saber muito o que falar nas coletivas. Você vê a saia justa que fica, né? A menina que faz a comunicação, esqueci o nome dela agora. Mas a saia justa, porque ela não tá sabendo muitas coisas que foram combinadas e ele vira tudo. O fato é que, assim, vai ser um fio, né? Porque eu acho que, enfim, a diplomacia brasileira não quer correr esse risco, vai bater um fio. Mas você tá mais que é pra pegadinha ou abriu-se um canal de comunicação aí? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Trump tá levando o ferro lá nos Estados Unidos por conta dessa taxação. Ele tem um monte de produto que subiu muito o valor. Ele tá aumentando a inflação. Ele tá sofrendo uma pressão grande de empresários americanos. Então, eu acho que o Trump tá querendo arregar, precisa de uma desculpa. Viu que o Lula foi simpático com ele, tá começando a arrumar a desculpa que ele precisa. É de interesse também do Trump acabar com esse tarifaço, ou pelo menos deixá-lo mais leve, porque as consequências estão sim sofrendo os americanos, de uma taxação que no fim não traz benefício econômico para os Estados Unidos. Ele precisa agora sair disso também, o Trump. Então ele tá indo agora para essa história de que o Lula é legal, gostei, ele precisa abrir esse canal também, é isso que eu sinto. Entendi. O Trump também quer abrir esse canal, então não vai ser uma armadilha por isso, porque é de interesse econômico do Trump. Não é que o Trump realmente gostou do Lula, o Lula foi simpático. O Trump agora precisa também sair da armadilha que ele criou para si próprio, que foi essa taxação. Eu acho que é bem por aí. Olha, falando em match, falando em coraçãozinho, gente... Dá uma olhadinha no post que Paulo Figueiredo fez um pouquinho antes do discurso histórico. Espero que vocês assistam o discurso do Trump hoje, tá? Esse foi o post do Paulo Figueiredo. Obviamente, mas ele não sabia antes do elogio do Trump ao Lula. Ele não sabia que ia ser o que foi. Ele não sabia. Não, mas ele não fez isso porque ia ser... Não, pode ter certeza, Robson. A reação deles está óbvia, que eles não sabiam que o Trump ia falar aquilo, é óbvio. Se ele soubesse, inclusive, ele ia estar cantando de galo agora. E foi uma coisa um pouco... Ninguém sabia. A porta-voz, a Camille, sei lá o que, não sabia. Porta-voz que eu não lembro. O Bostinha Figueiredo sabia. Vamos parar de se iludir, galera. Ele não tem esse poder todo, não. Esse sujeito, ele fala com um ou outro que tem contato com o Rubio, o secretário Rubio, que também ficou com cara de banana. A câmera mostra o Rubio durante os elogios, uma cara de... exatamente, com a boquinha fechada, igual a Robson fez, com a boquinha de o quê? Ele não sabia. O Bostinha Figueiredo sabia. Para de se iludir, né, galera? Claro que ele não sabia. E a reação do Bostinha Figueiredo e do Bananinha mostra que eles não sabiam. Eles estão tentando agora criar a narrativa de que foi bom, porque eles não podem romper com o Trump. Se eles falarem foi ruim, o Trump fala, já tô simpatizando com o Lula, preciso sair dessa treta. Então dane-se o Bolsonaro. Agora eles estão desesperados, porque se o Trump abandonar o Bolsonaro, não vai ter a menor chance de anistia. A anistia é pra quem? É pro Bolsonaro, é pro Paulo Figueiredo e é pro Dudu Bananinha. O Dudu e o Paulo só voltam pro Brasil se tiverem anistia, porque eles também estão enrolados na justiça. Então eles não podem passar pro Trump a impressão de que não gostaram. Eles sabem que o Trump é sensível e pode romper com eles. A reação deles de dizer Trump é genial é puro desespero de quem tá morrendo de medo de perder o Trump. Não pode desagradar o Trump, continua se rebaixando ao Trump, mas tá ali morrendo de medo de desagradar e perder o Trump, e também do Trump simplesmente fazer o que tá falando que fará, que é negociar com Lula. Eles estão em pânico, eles odiaram, foi péssimo pro bolsonarismo o que o Trump fez ontem, e a reação deles é a reação de cagão, chora, com medo bebê, de perder o Trump. Chora, bebê! Ó, tem outro post do Paulo Figueiredo antes do discurso do Trump. Vamos dar uma olhadinha, porque esse teve coraçãozinho, gente. Olha lá. Tá na cara que eles não sabiam. Olha ali, Guga. Choras, olha lá. Chorar. Chamou todo mundo pro baile. E na hora,
ele tirou o Lula pra dançar. Foi isso que aconteceu. Não foi? Hã? Foi isso. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Foi uma decepção. Ele não cita Bolsonaro, ele não fala de Jair Bolsonaro, não tem uma linha sobre Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que quando o Bolsonaro foi na ONU falar, abrir a Assembleia da ONU, assim como o Lula, porque é o Brasil que abre sempre. Quando foi a vez do Bolsonaro, o que aconteceu? O Bolsonaro, depois de falar, ele saiu e ele ficou num corredor só para tentar cruzar com o Trump. Quando o Trump passou no corredor, vamos lembrar, isso aconteceu, isso é notícia. O que ele fez, galera? Ele gritou: Trump, I love you. Ele gritou que amava o Trump. O que o Trump fez? Fingiu que não ouviu, ignorou e foi embora. O Trump, que ontem gastou o tempo dele para falar na Assembleia da ONU elogiando o Lula, é o mesmo Trump que ignorou o Bolsonaro mesmo depois de ouvir na ONU I love you. Essa é a diferença. Não, e cara, muito louco foi que o Trump foi flagrado nos bastidores assistindo o discurso do Lula, que estava descascando e falando verdades. A gente tem essa foto desse momento ali, ó, do Trump olhando o discurso de Lula, e muito do que ele falou, sem citar o Trump, foi pro Trump, foi para os Estados Unidos, não só para os Estados Unidos, mas para a ONU. Enfim, o Lula fez um discurso muito duro em relação aos incômodos, né, do mundo, mas que ninguém tem coragem de dizer também. E da forma que o Lula faz. Eu acho que também isso muda bastante coisa. Então foi interessante a gente entender que esse encontro foi após a fala do Lula. Jamil Chad disse que estava tudo combinado, não foi por acaso nada disso, né? As diplomacias estavam trabalhando nos bastidores, já tinha até uma listinha do que era proibido falar. Era só um match, era só um encontrozinho que de fato aconteceu. E aí então eles marcaram uma reunião para a próxima semana, que tudo indica vai ser uma ligação telefônica para, né? A gente sabe que quando os presidentes vão para Casa Oval, o risco ali é sinistro, né? Você fica ali rendido. Como aconteceu com o Ramaphosa, como aconteceu com o Zelensky, o Lula não... Pelo menos nesse primeiro momento ele não vai, né, Guga? Não, ele não vai, e se ele fosse, sinceramente, ele não tá na situação do Zelensky, ele não precisa ser humilhado. O Zelensky foi obrigado a ser humilhado, ele não pôde... O Bolsonaro, pelo amor de Deus, se o Lula senta com o Bolsonaro, não, senta com o Trump, Bolsonaro e Trump é uma porcaria. Mas se o Lula senta com o Trump e o Trump começa a desdenhar, como fez com o Zelensky, é óbvio que o Lula vai responder à altura. O Lula tem cacuete político, ele não ia ser feito de trouxa sem responder, porque ele não depende dos Estados Unidos, como a Ucrânia, ele não precisa passar pela humilhação que a Ucrânia passou, então ele não passaria. Mas da maneira como o Trump está construindo essa ponte, falando bem como ele falou do Lula ontem, e dependendo agora, precisando agora sair da enrascada que ele se meteu, que foi a taxação, eu não acho mesmo que ele fosse tratar o Lula nem perto do que ele tratou o Zelensky. É isso. Bom, enquanto o Trump estava lá assistindo televisão, vendo o discurso do Lula, interessante a gente trazer os temas que foram tratados, né? Porque ele continua assistindo. O Lula estava falando sobre grupos radicais, incluindo os pares nos Estados Unidos que tentam interferir no judiciário brasileiro. Ou seja, ele estava falando para o Trump. Vamos ver um trechinho. E pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Minucioso. Teve amplo direito de defesa. Importante falar isso. Prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Foi aplaudido aí umas 3 vezes, pelo menos, né, Guga? Pelo menos 3 vezes.
porrada, né, que ele deu, que não porrada, mais uma vez lutando pela soberania do Brasil, ao contrário dos falsos patriotas, aqueles que chamaram a taxação, que chamaram as sanções, que tentaram fazer com que um país estrangeiro pudesse se meter num julgamento, pudesse se meter, portanto, na nossa soberania. Lula tá ali fazendo o oposto, mais uma vez batendo no peito e mostrando que o Brasil é um país que tem as suas leis, tem as suas regras e que não baixa a cabeça para a pressão de gringo, muito menos do Trump, que é um desqualificado, que é um autocrata, que é um sujeito que está aí ensaiando para ser um ditador. É claro que o Lula não vai baixar a cabeça para esse sujeito, ao contrário do Bolsonaro I love you. Bolsonaro, você é tão patético, você é tão ridículo, que você grantou I love you pro Trump. Não, depois ele ter feito aquele discurso, você lembra do discurso do Bolsonaro, Guga? Ele olhando pro TP, ele nem olhava pra galera, quem tava lá, ele só ficava olhando pra ler o texto, querendo acabar rápido, daquele jeito super, aquela oratória maravilhosa que ele é peculiar. Cara, vergonha alheia. E pra ele sair, sim é um arregão. Ainda me solta um navio. Aí fica os babacas da extrema-direita, os maluquinhos fanáticos, o bando de tio França que quer se explodir no STF, achando que tá lutando pela democracia, bando de alucinado, dizendo que o Lula arregou, que o Lula não vai encontrar o Trump, vai só falar no telefone, ele arregou. Quem arregou o bando de bunda mole foi o Bolsonaro, quando leu o TP, quando gritou I love you, quando falou pro Biden que faria o jogo dos Estados Unidos se o Biden fizesse vista pro golpe dele, porque até isso ele tentou, esse golpista condenado por golpe. Agora a gente pode falar de boca cheia, um criminoso golpista condenado, vai pra Papuda. Se depender do Xandão, ele vai pra Papuda. Esse vagabundo criminoso, esse vagabundo criminoso que a Papuda lhe espera, esse é um bunda mole. Inclusive ele abandonou vocês, o bando de fanático. Ele chama vocês de infiltrado, depois ele chama de malucos, ele pede pro Xandão ser o vice. Ele é um bunda mole arregão. Não existe ninguém mais arregão do que quem manda um I love you pro Trump. Aí voltou pra casa animada, hein, Guga Noblar? Foi boa viagem? De volta aí pra Brasília? Fui solto. A galera tá zoando. Cativeiro? Deló DVN falou, foi solto, né? Luiz F. de Aguiar falou, ali já pagou o resgate. O Luan Sensi soltaram o Guga do cativeiro. Quem não sabe, galera, ontem eu tava num cativeiro lá em São Paulo. Fiquei ali por algumas horas, mas depois eu consegui ser expulso do cativeiro, porque minha presença, ela incomoda tanto que mesmo sequestrado no cativeiro, eles conseguem me liberar, não pelo resgate, mas por estarem incomodados com a minha presença. Então eu consegui partir de lá. Estou de volta, quero mandar um beijo para Aldo Evaristo, pro Mistinguete, para o Daniel Balaguer, pro Telcu, pro Oiran Braga. Toquem, a Lígia Medeiros, que tá aqui também. Toquem o terror. E o Mário Guimarães, toquem o terror aí no chat, galera. Trump arregão. Trump arregão. Deixa eu trazer outro momento que é a cara do rolê, que foi o Lula levando paçoca e jabuticaba pra ONU, galera. O presidente, cara, tipo hora do recreio, chegou até a dividir a paçoquinha com os coleguinhas, ó. A gente tem essa imagem aí. Olha essa foto. Cara, muito bom, né? César Calejão me deu um pedacinho de paçoca hoje de manhã. Acho que o Demore trouxe pro N1. Paçoquinha é boa! Tá e depois, cara, teve uma reunião com a rainha da Suécia. E aí o Lula jogou, então, a jabuticaba dessa vez. Então teve paçoca e teve jabuticaba. Olha lá. Foi muito bom, muito obrigado. Comemos jabuticaba, imagina isso. A senhora tem um pé de jabuticaba na sua casa, não tem? Eu tenho um pezinho de jabuticaba. Mas foi uma surpresa muito bonita do presidente que me... Como é que foi a sobre o que vocês conversaram? Não posso falar. Mundial, situação do Brasil, Suécia, amizade entre a Suécia e o Brasil, e ele faz 200 anos agora. E o Brasil está no nosso coração. Muito legal, viu? Ou seja, falaram sobre o futebol. Foi futebol, parece que foi isso. Muito Suécia, bom. Brasil, Copa do Mundo. E rolaram reuniões, né? Assembleia da ONU, tá todo mundo lá. Então rolaram as reuniões também com os países. O Trump fez várias reuniões durante o dia, o presidente Lula também fez várias reuniões e encontrou um velho date que estava por lá. Olha o casalzinho circulando em Nova York. Roda aí, Letícia. Vocês sabem, né? Lula
tudo bem? Macron. Macron e Lula. Olha o date, cara. Olha lá. Que coisa linda! Mas brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte, nós já temos a nossa primeira-dama. E aí não vai caber Macron, não vai caber Trump. Lamento informar, mas temos uma primeira-dama que representa, tá? Janja, inclusive, usou um tradicional bordado feito por mulheres palestinas na abertura da Assembleia Geral da ONU. Olha lá, Guga. Cheia de recados, né? Importantes recados dados pela nossa primeira-dama através do seu look, né? E aí ela explicou, esses pontos geométricos coloridos contam a história de luta e resistência de um povo que vem sofrendo reiterados ataques desde os inícios dos conflitos na faixa de Gaza, atingindo, em sua maioria, mulheres e crianças. Guga Noblar. Apesar desse date todo com o Macron, a primeira-dama foi lá e representou, viu? E dessa vez ninguém reclamou, né? Ela não falou nada. Le président Lula est un guerrier. Oulala. La France aime Lula. Vive la France. Croissant. É croissant. Vive o Brasil. Croissant. Vive croissant. Alele bleu, você sabe, pô. Tá vendo? Essa foi minha imitação do Macron. Ele, que é um fã do Lula, né, velho? Vamos ser sinceros. Se tem um presidente europeu que é Lulete, que faz o L, que sempre que tá do lado do Lula você vê que ele se empolga, que ele curte o Lula, que é o ídolo do cara, velho. É isso que parece, sinceramente, é o Macron. E mais uma vez, quando o Lula foi à França, eles fizeram, né, até a estátua, até a Torre Eiffel, eles puseram em verde e amarelo. Então, assim, o Lula tem uma moral. Aí a foto. Dá pra ver. Você viu de novo ele ali. Pô, será que o Trump tá com ciúme, cara? O Trump tá com ciúme agora? Lula Le romance eu tô achando que o Trump tá com ciúme. Olha o biquinho, ó. Como assim só com o Macron? Viva Lula! Como assim só com o Macron? O Trump quer também. O Trump quer você, Lula. Também quero. Que não é isso. Agora, sabe e lembrar que Bolsonaro na ONU, hein? Você lembra aquela imagem do Bolsonaro tentando olhar o celular, todo mundo passando em volta dele, ninguém falava. Deus, vergonha. Não conseguiu marcar uma reunião bilateral. Sozinho na hora do recreio, cara. Vai o Lula e distribui paçoquinha. É uma diferença, juro, é uma diferença, assim, gritante, né? Um fica sozinho, isolado, fala I love you, o outro é abraçado, fala que... Gente, não dá nem pra comparar. Vamos nessa. Falando em não dá pra comparar, Guga Noblar, como é que tá o IBEST, hein? E o IBEST, galera, vamos votar. Eu tô em quinto lugar. O demônio saiu agora. Meu Deus, o chefe saiu. O demônio agora saiu. Tem que posição. Saiu o chefe, saiu o Chico. Agora, mas temos um novo ranking. Cadê meu telefone? Deixa eu ver aqui, galera, porque eles me mandam no meu Instagram. O ranking não é público, então eu não sei. Vamos ver em que posição que eu estou agora. Conta pra gente. Eu boto fé que você tá em primeiro ou segundo. Ih, olha lá, a Letícia botou... Quinto, eu tinha ido. Letícia dobrou a aposta. Primeiro ou segundo? Eu voto em segundo. Eu acho que é segundo. O passarinho me contou um segundo aqui. Então vamos votar pra primeiro. Galera, eu continuo em quinto. Eu continuo em quinto. Em quarto lugar está Reinaldo. Eu acho que é falta de votação do chat aí, hein? Ô, Guga, atualiza a página, porque isso aí é de ontem, cara. Eu tenho certeza que você tá lá pras cabeças. Vamos lá, galera. Só entram 3 no top. Só entram 3 na final. Ou seja, eu preciso passar de 2 para entrar na final. Eu estou em quinto. Para eu ir para a final e ter chance de, quem sabe, vencer, eu preciso ficar no mínimo em terceiro. Estou em quinto, repito. Então me ajudem a ficar no top 3. Vamos votar, galera. Joga aí no chat o link que ainda não entrou, mas vai entrar logo mais o linkzinho, galera. E vamos votar. Vocês colocam lá jornalista, influenciador, ou colocam meu nome, Guga Noblar, mas vai entrar o link. Esse link, ele entra. O pessoal tá pedindo. Bota o link no chat. Vamos nessa. Vamos votar no Guga. Vamos pras cabeças. Só 3 passam, cara. Vamos agora, comunidade. Só tem 7 agora. Vamos pra cima. Só tem 7 agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima do IBEST. Por hora. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto você vota, você vai me ouvindo aqui, porque chegou a hora da macetada de notícias. Bora.
E ó, Guga, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que não há qualquer evidência científica que o uso de paracetamol na gravidez está ligado ao autismo. O posicionamento veio depois de Trump fazer essa relação sem nenhuma base científica. Óbvio! Dá para acreditar, gente, que na segunda-feira o Trump anunciou que notificaria médicos de que o Tylenol, que é o nome comercial aí do paracetamol nos Estados Unidos, pode estar associado a um risco muito maior de autismo? E não parou por aí. Ele disse que mulheres grávidas não deveriam usar o remédio. Mas é óbvio... Meu Deus. Cara, juro, Guga... Obviamente que a fala foi contestada rapidamente, né? Então, além da OMS, a Comissão Europeia, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia e também especialistas, né, afirmaram que não existem provas de relação entre o paracetamol e o autismo. Inclusive... Porra, que maluquice. Não, é um Pinóquio toda hora um papo. Que inventa mentira, que compromete a vida das pessoas. Cara, é muito inconsequente. Por isso, até o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrou em campo. Roda aí. Grande Padilha. Tylenol é causa do autismo? Chama o VAR! Chama o Chamu. Mentira! Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tylenol com o autismo. Esse tipo de mentira coloca a sua vida e a vida do seu bebê em risco. A Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, as principais agências internacionais de proteção à saúde já deixaram claro que o paracetamol é uma medicação segura. Aliás, o autismo foi diagnosticado e identificado muito antes de existir o paracetamol. Enquanto eles inventam essas mentiras para tirar o foco, sabe-se lá do quê? Nós do governo federal estamos inovando no SUS, novos métodos diagnósticos, formação dos profissionais e novos serviços para cuidar de forma digna e não desrespeitar quem vive com TEA. Cara, é uma loucura, né? É cloroquina para Covid, paracetamol proibido na gravidez, contra vacina chinesa. Nossa, juro, é muita desinformação, mas como disse o ministro, isso impacta a vida das pessoas, galera. Por favor, negacionismo tem limite. É estúpido, né, os Estados Unidos caminharem agora para o negacionismo por conta desse maluco que virou o presidente, o Trump. E aí você tem que lembrar, Trump, que perdeu a eleição para o Biden, que seria a sua reeleição, exatamente porque foi negligente na pandemia. Você também diminuiu a pandemia, também foi alguém que demorou para entender que tinha que seguir o isolamento social, que o importante era a vacina, ficou procurando remédio maluco também, cloroquina, etc. Então você tinha que ter aprendido com o teu erro no passado. Não aprendeu? Quer errar de novo? 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos, Guga. O cara ele perdeu por causa daquilo. Exatamente. Foi isso que fez ele perder. E agora tá aí de novo esse maluco. A extrema-direita louca. E nos Estados Unidos tinham doenças que estavam praticamente erradicadas e que estão agora voltando a atacar um número grande de pessoas. Por quê? Porque tem um bando de louco acreditando em teoria da conspiração e negacionismo, evitando vacina, evitando remédio. E isso tem consequência, e a consequência é pro coletivo. Agora a gente está vendo doenças quase erradicadas voltarem à ativa nos Estados Unidos. Isso tudo é legado desse louco que está na presidência do Donald Trump, e daí atacando, pagando mico, sendo desmentido. Agora ele foi eleito falando que haitianos comiam pets. Então se um animal desse, um imbecil desse, consegue ser eleito com esse tipo de mentira, eating the dogs, ele pode inventar qualquer cascata. Putz, grila. Ó, vale lembrar também que a vacinação no Brasil também caiu, tá? Isso por conta da disseminação de fake news, principalmente por parte dele. Você sabe de quem eu tô falando, né? Então é isso. Claro, caiu. Vamos comentar que, olha, socorro. Obrigada, OMS, obrigada, Ministério da Saúde. E é isso. Não dá, né, pra brincar com a vida das pessoas. Tem outra. Tá preparado? Tá sentado? Posso trazer? Tô sentado. Então tá, né? Uhum. Vem do deputado federal Paulo Bilinski essa, tá? Porque ele defendeu num podcast a divisão do Brasil em 2 países. Brasil do Norte e o Brasil do Sul. O Brasil do Norte se formaria pelo Norte e o Nordeste. E o Brasil do Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
E aí o apresentador que ouviu, né, o absurdo, disse que isso seria separatismo. E aí Bilinski respondeu, ué, mas qual seria o problema disso? Qual seria o problema, né? E ele não parou por aí. Isso. Ele justificou que países menores seriam mais democráticos. E ainda completou. Eles votam no Lula e nós votamos no Bolsonaro. Pronto, acabou. Ai, doeu ter que falar isso. Países menores seriam mais democráticos. De onde, hein? Países em que você não existisse? Aí eu tenho certeza. Seria mais democrático, seu Paulo Bilinski. Guga! É isso. Olha essa, em 2025, cara. Hã? Falou tudo. O único país, para ser mais democrático, não pode ter quem flerta com fascismo. E você querer dividir, você querer separar, e você querer diminuir um lado da tua nação, e você procurar adversário, e você polarizar, isso tudo são traços do fascismo, que você incorpora o tempo inteiro. Paulo Bilinski, sujeito desequilibrado, né? Pagou um mico tentando pegar no meu pescocinho um dia desse. Um maluco completo. Mas isso é a extrema-direita. O Bolsonaro pensa assim também. O Bolsonaro, ele fazia também comentários que sugeriam um separatismo antes de virar presidente. Depois, óbvio que ele não podia fazer isso mais. Mas o Bolsonaro sempre teve um discursinho de dividir, um discursinho elitista, como se a porcaria do que eles acham que é melhor fosse melhor de fato. De xenofobia, né? Um bando de xenófobo. Um bando de idiota. Isso é xenofobia, que é mais um traço também de quem é fascista. Então, fingem que são nacionalistas, né? Mas querem dividir o país deles. Querem só o bolsoquistão deles, mas isso não vai acontecer. A gente precisa realmente, para manter a democracia, não ter como um deputado federal um desequilibrado como o Bilinski. Caramba, cara. E o pessoal aqui se manifestando. Nós de Minas queremos ficar com o Nordeste. Márcia Fernanda Silva. Também quero, viu? Sudeste não, se fosse para me livrar dele, eu até ia considerar, o Ezequiel dizendo aqui no chat. Estou em Sampa, mas quero ficar no Norte. Ricardo Gomes Barbosa também falando aqui. Gente, também quero ficar no Norte. Se for para dividir, me leva lá para cima. Não dá não. Galera, eu sei, eu entendo a dor. Porque, cara, morar no Sul, você tem que ser forte. Porque, meu Deus do céu, assim... Como tem bolsonarista no sul do Brasil. Mas temos combatentes também para essa galera. Claro. Tá? É bom a gente lembrar disso e entender que são essas pessoas que estão aí no sul do Brasil, que lutam pela democracia e que estão acompanhando o nosso rolê, e dizer para vocês o seguinte: calma, gente, vocês estão aí no sul porque a missão de vocês é braba. Vocês precisam conviver com essa gente, porque, olha, não tá fácil, não. Posso trazer duas aqui, que é também, olha, difícil de engolir? Primeira. Claro. O pastor e cantor Douglas Borges, ele revelou em entrevista ao podcast Eu Acredito, que fez uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do presidente Lula. Isso às vésperas da eleição. A declaração horrorosa, obviamente, que viralizou nas redes sociais. E aí, segundo ele, o ato foi movido por raiva e carnalidade. Vamos ver, gente, o pastor falando. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Vou te contar um testemunho pessoal. Na véspera da eleição, eu fiquei com tanta raiva do Lula que eu fiz uma campanha de 21 dias de madrugada pra ele morrer. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Você acredita? Mas isso não é coisa de crente, não é, não. E eu fiz. Você tá se assemelhando aos esquerdas que estavam celebrando a morte do Kirk. A minha carnalidade. Você fez campanha? Fiz. Você acha que Deus ia receber a sua... Eu achei. Eu achei que ia, mas não recebeu, não. E eu te falo quando foi que Deus falou comigo. Tu tem coragem de contar ainda que fez campanha de oração pro... Eu fiz campanha pro Lula morrer 2 meses antes da eleição, 21 dias de madrugada. Sério mesmo? Não, você tá de... eu, pastor Douglas Borges. Eu deixei a carnalidade entrar no meu coração de uma forma tão grande. Eu fiquei com tanta raiva de tudo que esse cara fez pro nosso país, tudo que aconteceu com ele, que eu falei, eu vou fazer uma campanha pro Lula morrer. 1, 2, 3, 4, 5 de oração de madrugada, Senhor, mata ele. No 20º dia, eu tô de madrugada acordado e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão, o meu coração se encheu de temor.
os meus olhos se encheram de água. E o Espírito Santo falou pra mim: eu não olho ele como você vê. Ele pra mim ainda é uma alma, é um filho, que se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa. Você, esses dias atrás, você falou que não quer ir pro céu e já passou a sua vaga pra alguém. Se arrependa não faz isso, não. Porque lá no inferno é um lugar de dor, de ranger de dente. Pastor, é pra lá que o senhor tá indo, pastor. Se arrependa. Lamento Aceite a informar. Jesus como Salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência. E não há salvação em outro ser a não ser nele. Jesus, senhor presidente, pode tirar todas as suas mazelas, as suas dores, as suas não tirou, seus né, pastor? vícios que nós sabemos que o Senhor tem, e pode quebrantar o seu coração e fazer o Senhor trilhar um caminho da santidade, um caminho de frutificação por Ele, e pode salvar a sua vida. Essa é a mensagem do presidente Lula. Ô, Guga, esse pastor vai arder lá embaixo, né? Porque além de desejar a morte de uma pessoa, ele vai contra o amor, a pregação da harmonia. Mas ele é tão mau caráter. Cadê? Porque nojento. Porque eles criticaram, né, quem celebrou, quem comemorou a morte do Charles Kirk. Não falaram que não podia, não mandaram demitir e tudo mais. E aí vem esse pastor, quer dizer, o Nicolas Ferreira vai brigar com ele. Não vai, não. Desejar a morte de alguém. É nojento. Não pode. Nojento. É tão mau caráter ele que ele depois ainda fala que o Lula não desejou ir ao céu como se o Lula desejasse ir ao inferno. Que cara, pô, deixa de ser baixo. Você já desejou a morte do Lula. Sua oração não tem poder. Lula tá vivo, Vivinho da Silva. Então não acreditem, primeiro, você da igreja desse pastor, não acredite que a oração dele vai te salvar. Porque a oração dele não consegue concluir o objetivo. Falhou. Ainda bem, a oração dele não dá em nada. E claro que se existir Deus, para quem acredita, Deus não vai ser alguém que vai atender esse tipo de desejo. Deus não vai matar alguém porque um maluco desejou a morte. E depois esse mau caráter ainda fala que o Lula não quer ir para o céu, como se o Lula tivesse dito no sentido de ir para o inferno. Quando o Lula fez esse comentário, ele falou que não queria ir para o céu, que estava dando a vaga dele, porque ele quer viver 120 anos, já que ele quer construir esse mundo, porque só a gente pode construir esse mundo. Então ele quer ficar vivo por mais tempo. Foi nesse sentido. Não é porque ele quer ir para o inferno, é porque ele quer viver, ele quer continuar vivo, ele não quer ir para o céu agora, quer ficar vivo por mais anos, quer viver 120 anos, porque sabe que vivo pode fazer a diferença e a gente só pode mudar o mundo vivo. Eu também não acredito que do outro lado, se existir, a gente vai poder interferir aqui. Então o Lula só disse isso nesse sentido, de querer fazer o bem, e não de querer ir para o inferno. E aí o mau caráter vai lá e ainda usa isso contra o Lula. Ou seja, vai ter churrasco de pastor no inferno. Você vai arder no fogo do inferno, se é que você acredita nisso. Churrasquinho de pastor mentiroso, mau caráter, que deseja a morte e depois ainda mente, como se o Lula quisesse para o inferno. O seu lugar, eu espero que exista um capeta, porque o seu lugar vai estar lá, reservado, vai ter churrasquinho seu lá. Faço questão. Eu adoro um churrasquinho, mas esse aqui do pastor Douglas Borges eu tô pulando. Deus! Churrasquinho de pastor. Churrasquinho de pastor eu não quero, não. Ó, eu tenho mais uma, tá? Eu tenho mais uma. Continua sentado aí, né? Então fica. Claro. Se liga, a Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantelou um esquema milionário de extorsão liderado, na verdade, por um pastor. Um outro pastor. O Luiz Henrique Santini, que faturou 3 milhões de reais em 2 anos, prometendo milagres em troca de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo montou um falso call center com dezenas de atendentes que se passavam por Santini, usando áudios pré-gravados pelo WhatsApp. E aí as vítimas eram induzidas a pagar de R$20 a R$1.500, a depender do tipo de oração ou do grau do milagre oferecido pelo pastor. E para lavar o dinheiro, a quadrilha usava contas de laranjas e também empresas de fachada. E os atendentes recebiam comissões semanais, ou seja, por milagre não oferecido. Eles recebiam comissões por cabeça. E além do Santini, outros 22 integrantes foram denunciados pelo Ministério Público por estelionato, óbvio, associação criminosa,
curandeirismo, charlatanismo, falsa identidade e lavagem de dinheiro, cara. A justiça determinou o bloqueio das contas do falso pastor e o uso de tornozeleira nele! Tornozeleira nele! 3 milhões, Guga, em 2 anos, tá bom pra você? Que picareta, né? Eu só espero que ele tenha tirado o dinheiro de Buzoloid, pedindo para ele fazer o milagre do Bolsonaro não ser preso, não ser condenado, que não aconteceu. Seria um milagre o Bolsonaro não cair depois de tantas provas levantadas pela Polícia Federal. Agora, eu fico realmente triste com esse tipo de notícia, porque eu sei que não é isso. Eu sei que quem deu o dinheiro para ele é aquela pessoa realmente desesperada. Aquele brasileiro que tá na pior situação de todas, aquele que nem tem de onde tirar e tirou, acreditando num milagre que não virá, dando dinheiro para um charlatão, para um impostor. Isso não é pastor, gente. Pastor de verdade não vai usar a fé alheia para pegar teu cartão de crédito, como o Marco Feliciano faz, para fazer com que você vote no Bolsonaro, como o Silas Malafaia faz, ou para fazer com que você dê dinheiro para ele. O cara criou um jeito de você ligar e pedir por oração para faturar em cima. Isso é nojento. Olha o trambique. Grava uma mensagem no WhatsApp com o áudio dele, aí você liga, ouve a mensagem do pastor que tá gravada. De 20 a R$1.500 a depender do milagre. Que absurdo fazer isso, enrolar os irmãos. Pastor, você tá enrolando os irmãos. Não acredita em Deus, é um cara desse. Não é possível, isso, gente. Não é possível. Ele acredita em Deus, acredita no inferno e é um charlatão, não bate. Esse cara nem acredita. Nem acredita, nem fé ele tem. Como disse o Guga Noblar. Churrasquinho agora tem mais carne. Tem 2 pastores charlatões agora, vão virar churrasquinho do capeta. E olha, quem tá querendo fazer churrasquinho de mim aqui é o tal de Jonathan Oliveira, que tá aqui no chat me atacando e pedindo pra eu zoar ele. O Tyrese Dog falou pra eu mandar um abraço pra ele, disse que ele é meu fã. O Henrique Balum, manda um abraço pro Jonathan Oliveira, ele te ama. Abraço, Jonathan. Se sinta afagado, beijinho pra você. Quando tiver churrasco no inferno, eu espero que você não esteja lá também, hein? Não vai fazer companhia pro Malafaia, pro Marco Feliciano, pro Bolsonaro. Sai dessa rota aí, amigão. Agora mandar um beijo também pro Fernando Japonês, que tá sempre aqui, o Jonathan Milani, o Zé Corubu, Sivuca, Thiago S, Leonardo Melo, Neraci Miranda, Juliana B, Fábio Brito e pro Felipe Guermoliato, Marco Assis e Henrique Balum e Rosemary Nascimento. Toquem o terror aí no chat. Muito bom, ó, o Nelo dizendo, não me façam rir que eu tenho que fingir que estou trabalhando, gente. É isso que dá. Trabalhar e ouvir o rolê. Tarefa difícil, hein? Deixa eu trazer mais uma antes de finalizar. Falar sobre a cena musical, só pra gente terminar em alto astral. É que a cena musical latina, ela tem um novo nome. Sabe qual é? Camila Guevara. Simplesmente ela, que a gente tá vendo aí na foto. Ela é neta do Che e também do compositor cubano Pablo Milanés, um dos grandes nomes da nova trova cubana. Camila foi indicada ao Grammy Latino na categoria Artista Revelação, disputando o prêmio com as brasileiras Juliane Gamboa e também com a Suede Nunes. Ainda bem que ela não está concorrendo com a Lineker. Desculpa fazer essa licença poética. Seguinte, Camila começou a compor aos 21 anos e lançou 2 músicas que abriram caminho para esse álbum de estreia dela. Dame Flores é uma música que mistura bolero, salsa, R&B e é a música que está estourando, por isso que ela foi lá indicada ao Grammy Latino. Agora, atenção ao detalhe aqui, ó. Além de ser uma autêntica Guevara, né? Ela também tem uma tatuagem do Che no braço esquerdo, com o rosto do avô. Bacana, né? Música é revolução, Guga Noblar. Cantando se diz coisas sérias. E a pessoa mais qualificada para ter a tatuagem do Che deve ser aquela foto, né? A tradicional, Oda, né? A clássica. A foto clássica. Inclusive, quando começou aquela moda de se ter tatuagem de rena, assim que começou, eu tinha 16 anos de idade, era novidade. Tatuagem de rena, a galera falava, você faz a tatuagem de rena, ela vai ficar no mínimo 1 mês em você. E aí eu tava em Porto Seguro, na Bahia. Fiz. Caiu nessa. E o que eu fiz? Che Guevara. Meti um Che e ficou perfeito.
Meti um Che Guevara. Durou o quê? Durou 6 horas no máximo. Primeira vez que eu entrei na água, o negócio já começou a ser ridículo. Esse caô da tatuagem de rena foi uma super decepção. E ficou perfeita a tatuagem. Foi aqui, aliás, foi nas costas. Só serviu mesmo pro tatuador que fez tirar uma foto e colocar lá para fazer propaganda dele. Assim que molhou, saiu, rena vagabunda, mas eu já tive uma, só que foi embora. Ela tem uma de verdade do Che Guevara e ninguém mais do que ela merece ter essa imagem, eternizar essa imagem clássica daquele que lutou por uma revolução mundial, alguém que fez a diferença, alguém que realmente marcou uma presença na história como um herói revolucionário. Exatamente. Em vários continentes, diga-se de passagem, né? A mensagem do Che realmente é muito forte. Viva a revolução! E roda a vinhetinha aí com o melhor que você não viu. Olha, eu não vi ainda a cantora Simone cantar aquela música que a gente adora, Então é Natal, mas na Alemanha, vou dizer pra vocês, já é Natal! E o repórter Thiago Melo mostrou uma tradição nos mercados de lá, vamos ver. Peraí, já é Natal na Alemanha? Olá. Olha, setembro mal começou, mas já tem coisas de Natal nos supermercados daqui. Caramba, cara. Outras lojas e você dá de cara com isso. Setembro. São os famosos calendários do Advento, uma tradição bem alemã da época. E eu não tô falando de setembro, viu? Bom, isso tudo tem nome. Em inglês é o Christmas Creep, mas a gente pode traduzir como Natal antecipado. Ou seja, os produtos natalinos chegando cada vez mais cedo nas lojas. Para muita gente, isso já traz aquela alegria de final de ano, uma certa nostalgia e até motivação. Estudos mostram que quanto mais cedo os consumidores são expostos a esses produtos, mais eles tendem a comprar. Mas tem o risco de um efeito reverso também. Isso porque a exposição prolongada aos produtos de Natal pode causar uma espécie de fadiga natalina. Se bem que aqui na Alemanha, algumas cidades têm lojas de artigos natalinos abertas o ano todo. Bom, eu sou do time que gosta de prolongar a temporada de Natal. E você? Gente, mas já começa a comer panetone, Chester, arroz com passas em setembro? Que delícia. E aí em dezembro faz o quê? Come o quê? Eu quero saber. Exatamente. Come o quê em dezembro? Eu quero prolongar o carnaval, aí eu topo. Natal, eu nem faço essa questão toda de prolongar. Agora, imagina, carnaval começa agora. Vamos, todo fim de semana, beber, ficar loucão, fazer bloquinho no meio da rua. Bloquinho de carnaval, tem coisa melhor do que isso. Agora, Natal é careta, né? Natal é meio nerd a festa. Geralmente é legal ficar com a família, né? Então, mas carnaval, geralmente. Não é meio nerd, né? Aquela tia bolsonarista que aparece lá. E você não sabe. Eu só lembro daquela música, Hobbs, dos Garotos Podres. Qual? Canta aí. Que fala... Papai Noel, velho batuta, não vou tirar, era filha da puta. Rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, presentei aos ricos, cospe nos pobres, presentei aos ricos, cospe nos pobres. Nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Por quê? Enquanto isso, na sala de justiça, então é Natal. E o que você fez? O ano termina. Tô mais na Simone, hein? Isso aí foi muito rock and roll pra mim. Mas é bom, é bom. Não, eu sou rock and roll. Eu sou Natal, eu sou dos rebeldes, da anarquia. Eu sou o Natal. Olha quem tá aqui no chat, galera. Christoph, da Polônia. Renata, conta pra gente como é que é Feliz Natal em polonês. Porque eu sei um pouco de polonês. Sabe polonês? Mas... Tá. Polonês. Quantas línguas você fala mesmo? Eu perdi a conta. Se latim, que é uma língua morta, for considerado, são 6. Nossa. 6 línguas. Poliglota. Poli. Meu Deus, Guga Noblar. Oui? Tá bom. Gente, estamos acabando o rolê, mas deixa eu trazer um recadinho final aqui, que tem aula aberta, online, gratuita, com Eduardo Moreira. Chama-se O Guia para a Liberdade Financeira, onde você vai aprender as melhores estratégias para cuidar do seu din-din. Essa aula aberta, gratuita e online vai rolar no dia 28 de setembro, que é um domingo, às 8 horas da noite. Mas você precisa garantir a sua vaguinha, a sua cadeira, garantir a sua presença nessa aula. E o Guga Noblar tem o caminho das pedras para você se inscrever.
Qual é, Guga? Galera, é naquele nosso link maroto. Qual link? Me pergunta Elias dos Santos, Leonardo Martins, Fernando Penido, no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero a Lígia Medeiros, Giovanni Pires, o Marcos Assis, o Jair Condenado, que está aqui hoje, grande Jair Condenado, o Irã Braga, todos no roleicl.com.br. Ale Melo, Maristela Cabral, Luiz F. de Aguiar, Paragari, não consegui ler, e a Juliana B. Todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. É isso, gente. O Programa de Educação Financeira Investidor Mestre foi criado pelo Edu e já formou mais de 70 mil alunos. É muito bacana, uma linguagem muito fácil, acessível. E eu digo mais, isso é para você que consegue guardar qualquer valor no final do mês, tá? Você não precisa ter muita grana para investir. Esse é o pulo do gato que o Edu vai contar para você. O importante é você poupar e aprender onde guardar o seu dinheiro. Como guardar o seu dinheiro de acordo com as suas necessidades. Se for uma reserva de emergência é de uma maneira, se for um investimento de longo prazo é de outra. Enfim, existem 1000 maneiras para você trabalhar o seu dinheiro. E é importante a gente não perder, né? A gente ganha esse dinheirinho suado, cara. E aí não pode vir aí um Lehman da vida e lojas americanas e passar a mão na sua grana. Eu passei por isso, gente, e isso dói. Então é importante a gente saber onde a gente vai aplicar o nosso dinheirinho do mês, tá? Quem poupa tem. Certo, Guga? Você consegue poupar alguma coisinha aí? Eu poupo, o problema é que depois eu entrego para um colombiano que mora em Miami e vende ouro, aí eu perco tudo. Olha, Renata Rocha mandou aqui em polonês. Como? Feliz Natal. Como Espero que seja isso, porque eu vou ler como se fosse Feliz Natal. Wesolik Swite. Wesolik Swite. É isso? Wesolik Swite. É assim, Feliz Natal em polonês, gente. Parece que eu tô passando uma bronca em alguém. Não, é Feliz Natal. E olha, a galera pediu pra eu cantar mais. Então, Robson, quando for terminar, eu quero dizer que eu vou pegar agora o Errante e vou tocar uma música dos Garotos Podres, que não é Papai Noel, é outro clássico dele, que todos os punks vão reconhecer. Eu vou direto pro refrão. Se você não reconhecer, é porque você não é um anarquista punk que ia pra show de rock bater cabeça. E provavelmente você ouve Gustavo Lima. Não me decepcione e descubra a música. Coloque aí no chat. Antes da música, fiquem agora com um guia definitivo em como saber investir. E agora fiquei com um show de Guga Noblar. Uhul! Beijo! Até amanhã! Vai, Guga, vai. Aqui, ó, é o refrão direto, hein? Vai. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. O Guia da Liberdade Financeira vai ser no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Totalmente online e gratuita. Olá, olê, olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.